Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um dia de gravação do Pode Contratar. Pamela Gaburro, Suzana Rodrigues, da PGR Advisor. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é quase que um blogueiro já, né? Super convidado para participar de lives. E hoje a gente chamou o Diogo Mendonça da Invalve para contar um pouquinho para a gente sobre a história dele e falar sobre a empresa. Bom dia, meninas. Boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que o pessoal vai estar ouvindo esse podcast. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Blogueiro é um exagero, né? Na verdade, a gente tenta contribuir, às vezes, quando consegue. Acho que essa troca é bastante interessante aí para todos, né? A gente acaba aprendendo, passando um pouco também do nosso dia a dia. E acho que também serve para inspirar as pessoas, né? Na trajetória delas. Muito bem, já vai preparando uma frase no final motivacional para você deixar de recado para quem está assistindo a gente, hein? A frase de impacto, né? Frase de impacto. A régua está aumentando, a régua está subindo. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado. Muito bem, obrigada aí por ter aceito o nosso convite, na verdade. Diogo, conta pra gente um pouquinho sobre a história da Invalve, né? O porquê que a Invalve nasceu, quem é que compõe a empresa, conta um pouquinho pra gente. Legal. A Invalve está no mercado há 7 anos, né? Foi fundada no final de 2015, em outubro de 2015. Nós começamos a empresa, eu e mais um sócio, o Leonardo. Nós já temos uma trajetória ali de trabalho juntos há mais de 10 anos. Nós trabalhamos juntos em outras empresas que já trabalhavam com esse segmento, né? A Invalve hoje é uma empresa especializada no ramo industrial, especificamente trabalhando com manutenção e serviços em válvulas industriais, né? E a gente vem de trabalhar em grandes fabricantes, né? Trabalhando sempre a área de manutenção, a área de serviços, e a gente teve a ideia, né, a partir de algumas experiências e dificuldades, burocracias que um grande fabricante, uma grande multinacional acaba trazendo, né, no dia a dia de quem trabalha na área de serviços, né? A gente até costuma brincar que serviços é meio que a emergência do hospital, né? Então a gente precisa ter uma agilidade de atendimento, ter algumas coisas ali mais rápidas e tal para poder atender o cliente. E na multinacional tem toda a burocracia de ser uma empresa grande e tal. E a partir daí a gente foi se desgastando, digamos assim, com esse modelo. E surgiu a ideia de sair da empresa que trabalhávamos, até porque na época a empresa estava pensando em terceirizar ali a parte de serviços e montar uma empresa focada nesse segmento, né? Então foi daí que surgiu a ideia, começamos a desenhar planos de negócios e tal, e inicialmente seria para ser uma empresa autorizada dessa grande multinacional, né? Então tudo foi desenhado para isso. E na época o que aconteceu, que já foi o primeiro desafio, foi quando a gente finalizou toda a estrutura, montou o nosso galpão, nossa parte de maquinário e tal. Essa empresa que a gente já estava negociando ser uma autorizada, ou seja, já iniciar o trabalho ali com talvez uma carteira de clientes e tal, ela acabou fechando as atividades no Brasil e indo, né, voltando lá, saindo do Brasil totalmente, né? E aí a gente se viu perdido, né? Falou, pô, e agora, né? Tínhamos feito todo um plano pensando já, pelo menos no início do processo, trabalhar com essa carteira de clientes que a multinacional poderia proporcionar, e agora a gente estava, vamos dizer, abandonado no mercado. E aí é o que a gente vive no mundo do empreendedorismo, né? É um desafio, já foi a nossa primeira... Poderíamos ter desistido, poderíamos ter... Pô, então vamos cancelar, mas resolvemos falar, não, isso aí é um dos primeiros desafios e vamos tocar para frente. E aí fomos ao mercado, começamos a resgatar contatos e pouco a pouco conseguimos aí alguns clientes e as coisas foram dando certo, reativando os contatos que a gente tinha, muita dificuldade, às vezes aquela pessoa que você mais tem contato é a que menos te ajuda, né? Então a gente vivenciou isso na pele também e seguimos, estamos aí já com 7 anos de operação e graças a Deus crescendo ano a ano, né? Aumentando a empresa, a quantidade de funcionários, a quantidade de clientes,
É um grande desafio, mas eu adoro, assim, acho que essa dinâmica é o que me motiva sempre. O que você entende que você e o Leonardo lá atrás tinham em termos de competências que se completavam? Porque vocês são pessoas né, diferentes, profissionais diferentes, com competências completamente diferentes. O que é que fez com que vocês dois dessem certo enquanto sócios? Né? O que é que vocês se completam em termos de competências? Ah, legal. Na verdade, assim, até a ideia inicial partiu de mim. Eu fui convidar o Leonardo para compor a empresa junto comigo. E acho que a gente se completava muito porque o Leonardo ele tem toda a parte técnica. Então, ele é um cara extremamente técnico, né? Então, ele, nesse ramo de válvulas, das pessoas que eu conheço, é uma das pessoas que mais conhece no Brasil desse tipo de equipamento. Então, ele vinha de trabalhar em grandes fabricantes por aproximadamente, desde os anos 2000, mais ou menos. Então, assim, já eram 15 anos de experiência com isso, trabalhando no fabricante. Então, além do conhecimento do produto, um conhecimento de engenharia, de dimensionamento, de processos, né? Isso foi bastante relevante. E eu não tinha muito essa parte técnica, porque eu já entrei desde o início da minha carreira trabalhando um pouco tecnicamente, mas logo migrando para uma área de gestão de contratos, gestão até do departamento posteriormente. Então, acho que isso foi o ponto que nos uniu. Falou, pô, eu tenho uma questão mais voltada para gestão, até um pouco, embora não tivesse trabalhado diretamente na área comercial, mas participava muito de reuniões e tal, até para fechamentos de contratos e tal. E o Leonardo tinha toda a expertise técnica de conhecimento, tanto do equipamento, quanto de processos, quanto de ferramental, né? Então, isso acabou nos unindo para falar, pô, aqui a gente já tem uma coisa bem completa para a gente dar o primeiro passo e começar a trabalhar. Acho que foi bem isso, né? E até esqueci de comentar, mas recentemente, em 2021, a gente teve a entrada também de um outro sócio, que é o Leandro, que aí também foi a partir de um projeto específico que nós iniciamos, né, junto com duas grandes empresas, e ele veio como um PJ, né, um terceiro ali, para tocar esse projeto, e a sinergia, ele já tinha trabalhado também com a gente nessas multinacionais, então já era um profissional que a gente conhecia e tal, por isso que trouxe ele para esse projeto. Mas a sinergia foi tão grande que ele acabou ficando e se tornando sócio, agregando também mais conhecimento técnico, agregando um pouco de experiência na área comercial, que ele teve também como representante comercial de uma empresa. E além de ampliar os conhecimentos, né, que é um plano futuro de, além de válvulas, mesmo dentro do mercado industrial, também atingir a parte de instrumentação e outros pontos ali da indústria, né? Vocês têm vários nichos de negócios, então, de atuação? Isso. Não é só a manutenção de válvulas. Hoje o nosso core business é manutenção de válvulas, mas a gente já começa pontualmente a desenvolver outras coisas, especialmente num cliente, né? Que é para a área de automação e instrumentação. Então, é uma coisa que a gente está começando, embrionária, aprendendo, desenvolvendo pessoal, e a gente pretende no futuro ampliar isso para o mercado. Como se dá esse desenvolvimento do pessoal, Diogo? Porque a gente sente que existe uma carência muito grande, né, de algumas empresas em entender que desenvolver o colaborador não está relacionado somente ao investimento financeiro, é um investimento de tempo. Sim. E esse desenvolvimento ele pode acontecer dentro de casa ou ele pode acontecer fora, né? O quanto vocês entendem que isto é fundamental e que este é um diferencial? Então, acho que um dos grandes diferenciais que eu acho que a gente tem é justamente essa capacidade, né, pelo conhecimento técnico dos meninos, de desenvolver internamente e não sei se é a palavra certa, mas talvez moldar ali um profissional da forma que a gente entende ser o ideal, né? Porque a gente vê no mercado, às vezes, profissionais com muitos vícios ou com algumas coisas que você precisa corrigir ao longo do caminho. E se você não tem esse conhecimento técnico, entre aspas, você acaba ficando meio refém daquele profissional.
Então, acho que um dos pontos diferenciais que a gente tem é ter dentro de casa, né, e até dentro do quadro societário da empresa, profissionais com gabarito técnico para poder treinar as pessoas. Então, hoje, até dentro do nosso time, a gente já entendeu que a gente precisa buscar profissionais com um perfil adequado, né, a chamada soft skills e tal, porque a parte técnica a gente tem capacidade de desenvolver. É lógico que eu não posso ter um profissional totalmente cru, que não conheça nada de uma área mecânica, de uma área industrial, mas assim, mesmo que ele não tenha o conhecimento específico, porque a gente sabe que o nosso mercado é bastante nichado, né, a gente consegue fazer esse desenvolvimento, ou pelo menos dar condições do profissional se desenvolver dentro de casa também. E ao longo de todos esses anos, hoje eu acho que está mais claro para vocês quais são as características necessárias que hoje um candidato, que um novo profissional precisa ter aliada ao conhecimento técnico para fazer parte da Invalve. Exato. Vocês têm isso hoje claro, assim, o entendimento de quais são essas características? Eu acho que está cada vez mais claro, né? A gente brinca internamente que a contratação de um profissional é um grande desafio, né? Porque difícil ali, a gente já errou bastante, digamos assim, e a gente percebe que é muito por um processo seletivo, às vezes, muito rápido, que você... a gente tem, por ser uma empresa que está sendo construída ainda, né? Você acaba tendo, às vezes, necessidades urgentes. Então, peguei um grande contrato e não tenho gente para atender, então eu tenho que sair e contratar. E aí é aquela coisa muito rápida, né? Então, eu preciso do cara para daqui 15 dias, daqui 20 dias. E nesse tempo é muito difícil você, às vezes, conhecer mesmo o profissional de forma mais aprofundada ou fazer ali aplicar alguns testes e metodologias que realmente façam a diferença. Então, a gente acabou aprendendo a duras penas, digamos assim, que vale a pena a gente, entre aspas, gastar mais tempo, né, e tentar ser mais previsível, ou até fazer um orçamento anual onde eu já preveja contratações para que eu possa fazer um processo seletivo mais adequado, né? Como eu disse, hoje a gente entende que a parte técnica já não é mais a prioridade, né? A gente busca que o profissional tenha realmente questões como comprometimento, né? Vestir a camisa da empresa, ter ali ser meio autodidata, que a gente fala, mas buscar o conhecimento, né? A gente entende que se o profissional tem esse perfil de querer aprender, ele vai se desenvolver rapidamente, né? Assim, ele vai entrar, ele vai ser curioso, ele vai querer entender como funciona as coisas, cada equipamento, e vai buscar ali o conhecimento necessário, vai conversar com as pessoas, vai buscar livros, ou mesmo até vai buscar, a gente já tem pessoas que buscam até cursos por conta própria, eu quero me desenvolver nisso, né? Começa a pesquisar ou vem conversar com a gente, tem alguma coisa no mercado, algum curso técnico, alguma coisa que eu possa fazer. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente busca, ter pessoas que tenham esse engajamento, essa vontade de crescer e de aprender. Porque o resto é perfeitamente desenvolvido, né? Seja internamente ou seja com a própria vontade da pessoa, né? Eu acho que interesse e disposição são as duas palavras que definem essa intenção do colaborador se mostrar não só disposto, mas mostrar que você escolheu a pessoa certa e que vale a pena você investir o seu tempo e você investir em dinheiro nele. E quando a gente fala em disposição, né, você trouxe na sua fala a questão de não me serve apenas alguém que tenha comportamento e tudo mais, se não tiver o mínimo tecnicamente para poder agregar, né, ao negócio. Só que quando a gente fala também de conhecimento técnico, ele é um tanto quanto relativo, quando se tem conhecimento técnico, mas não se tem a disposição e intenção de se manter no negócio, né? Então, aí seria aquele divisor de águas, né? De que me valeria ter alguém com conhecimento básico, mínimo necessário para poder entregar, mas essa pessoa não tem a intenção de se manter, não quer estar ali, né? E aí, eu gostaria de resgatar um pouquinho desse histórico. Quando vocês pensaram, né? Você trouxe aí que nasceu de você essa intenção de criar a Invalve. Quando você pensou na empresa,
que tem um teor predominantemente técnico, você tinha a dimensão da complexidade que seria gerir pessoas para fazer com que a Invalve alcance os patamares que ela deseja no mercado? Na verdade, imaginava um pouco, né? Porque nas experiências que eu tive anteriormente nas empresas, eu tinha uma função de gestão também, né? Gestão de pessoas e tal. Mas eu vejo que é totalmente diferente até o tipo de relacionamento que você tem quando você está ali num cargo de coordenação ou quando você está ali como empreendedor, né? A relação passa a ser diferente e eu imaginava também a dificuldade de encontrar profissionais, né? Porque a gente sabe que o nosso mercado ele é um mercado bastante nichado. E as empresas onde eu trabalhei, você já via profissionais de muitos anos, né? Então, assim, profissionais às vezes que foram formados lá no início daquela multinacional. Uma delas, inclusive, eu tinha funcionários de 20, 25 anos de casa, né? E que passaram, geralmente era um caminho natural. A pessoa entrava ali na linha de montagem, aprendia e tal, e conforme ela ia se desenvolvendo tecnicamente, ela ia para a área de serviços. Então, quer dizer, porque aí já tinha um conhecimento técnico maior, até para agregar para o cliente e tal. E a gente não teria isso, né? Porque a gente não é uma fábrica, né? Então, o que eu via nas multinacionais que são fábricas e tem área de serviço, ela geralmente pegava o profissional bem cru para a fábrica, ela mesma vai desenvolvendo, porque está montando, está dando conhecimento no equipamento, e depois o cara migra. A gente já ia para uma área de serviços, né? E só que o que eu aprendi ao longo do tempo é que a área de serviços, além desse conhecimento técnico também, eu tenho que ter algumas habilidades, porque faz muita diferença o atendimento, né? Como você trata o cliente, a conversa que você tem, né? Então esse eu acho que é o principal desafio que a gente tem, encontrar uma pessoa. Quando eu falo em conhecimento mínimo, né, tecnicamente, é mais ter noções mesmo, né? Então, assim, a gente trabalha numa área mecânica, instrumentação, então, assim, o cara tem que saber um pouco do que se trata, o que é uma indústria, né? Para ele estar meio inserido nesse meio. Mas, no fundo, a gente consegue desenvolver isso nessa ponta. Mas eu acho que o grande desafio é a parte do atendimento, né? Então, quando a gente fala em perfil, além também da vontade de aprender, de querer estar na empresa, é também ter um perfil de um bom atendimento, né? O cara ser respeitoso com o cliente, o cara saber chegar ali e conversar. Vai ter momentos de dificuldade que ele tem que saber ali ter um jogo de cintura. Muitas vezes, como eu disse, a emergência do hospital. O cara, quando nos procura com um problema, ele não está calmo, né? Ele está ali espumando porque aconteceu um problema, uma planta está parada, e a gente tem que saber conversar, tem que saber entender, tem que saber fazer perguntas, né? Eu acho que esse é um desafio importante também, que eu realmente não imaginava que fosse tão difícil a gente achar pessoas e desenvolver pessoas para isso, né? A gente tá aprendendo ainda, eu acho, né? É uma coisa... Imagina, difícil, Diogo, imagina. Não, super tranquilo. Não, a gente nem passa por isso. Vamos pegar um pouquinho o gancho da questão do desenvolver o colaborador, né? Eu sinto grande dificuldade, não só na atuação, mas dentro dos nossos clientes, esse entendimento de o que é que eu tenho que investir e o que é que o meu colaborador precisa buscar. Né? Porque a gente pode falar de um curso muito simples e extremamente complexo, né? Qual é o seu entendimento com relação até isso? Até onde a gente deve ir? Ou eu não quero usar essa palavra obrigação, né? Porque não pode ser uma obrigação, mas até onde vai a nossa obrigação? O que é a obrigação do empreendedor, do dono de empresa, e o que é a do colaborador? Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho conversado bastante com o pessoal, e a gente já discutiu bastante também, é a questão de que, para mim, cada um é responsável pela sua carreira, né? Então, eu acho que a maior parte da responsabilidade é individual. A pessoa, ela tem que buscar, querer o aprendizado, o crescimento, né? Uma coisa que eu vejo, às vezes, no mercado é isso: o colaborador espera muito, seja da empresa,
da política, né, do país, é sempre uma lamentação. Terceiriza muito a responsabilidade, né? Isso, então eu escuto bastante, eu não consegui porque a empresa não me desenvolve, porque não me dá oportunidade, porque o país não está legal, eu não tenho oportunidade, porque eu não tive o estudo adequado, não sei, mas é justamente essa busca de terceirizar e nunca olhar para si, né? O que eu estou fazendo, né? Eu coloco muito, se eu tenho algum objetivo ali daqui 5, 10 anos, ele só vai se concretizar a partir daquilo que eu estou fazendo hoje. Hoje a gente precisa traçar ali as metas, traçar as coisas que precisam ser feitas para eu chegar lá. E é uma responsabilidade unicamente nossa, né? Eu comento assim, a empresa ela tem que se preocupar também em, eu acho que dar o desenvolvimento ali para o colaborador ou dar oportunidades, mas eu vejo que ela também vai fazer isso conforme o próprio colaborador se mostra disponível, porque senão passa a ser um investimento, como você falou, um investimento ali, entre aspas, no lixo, né? Eu estou investindo em treinamentos para você, mas o que você está fazendo com isso? Né? Então, assim, é um gasto e a gente procura entender isso no nosso negócio, ver quem realmente está se desenvolvendo, está buscando, e essas pessoas com certeza são prioritárias para que a gente também invista, né? Ouvir uma necessidade da pessoa, sei lá, desde um idioma, né, até um curso de Excel, ou cursos técnicos, ou até cursos de desenvolvimento pessoal, né, liderança e tal, mas é sempre partindo da própria predisposição da pessoa em buscar, em mostrar essa vontade, em buscar esse aprendizado. Eu acho que parte um pouco disso, mas a responsabilidade maior, eu penso que é individual. Cada um tem que buscar o seu desenvolvimento e buscar alcançar aquilo que almeja. E assim, se a empresa, você está fazendo tudo isso e a empresa não está valorizando, eu acho que cabe a você também repensar se aquele é o lugar para você estar, né? Então, parte um pouco disso, né? Eu comento muito com o pessoal, você está fazendo um excelente trabalho, está trazendo resultado. Contra resultado não tem argumento. A partir do momento que você apresenta um resultado para a sua gestão e não tem nenhum plano de reconhecimento ou não tem um plano de carreira e aquilo passa desapercebido, a empresa está passando para você uma mensagem. Será que você está no lugar certo? Será que aquela empresa está de acordo com os seus valores? E aí talvez você tenha que se movimentar. Por isso que eu falo que a responsabilidade é sua. Aí você mesmo já enxerga e fala, pô, aqui eu não vou ter futuro, eu já tenho que começar a me movimentar e buscar outras oportunidades se eu quero atingir aquilo que eu coloquei ali como meta, entendeu? Isso que estamos falando nada mais é do que o protagonismo da carreira, Exato. Né? Então, muito costumeiramente, a gente encontra profissionais que têm a sensação de que essa terceirização é o melhor caminho. Então, Exato. Eu terceirizo a responsabilidade, me isento, né, da fácil, culpabilidade, né? E aí fica tudo mais comum, fica tudo mais fácil, né? Isso me faz lembrar do mito de Sísifo, né? O trabalho de Sísifo. Quem disse que não tem mitologia, filosofia, literatura no Recursos Humanos? Tem sim, né? Tem sim. A gente confunde às vezes a caixa de Pandora, onde ela está. Onde ela está. Onde ela está. Se ela está na Grécia, se ela está no Egito, mas está tudo bem. Mas para contextualizar, a questão de Sísifo, né? Sísifo, ele foi condenado, né, a carregar uma pedra de mármore até o topo de uma montanha, né? E obviamente que essa esfera ela iria se precipitar. E qual que é a perversidade dessa condenação, né? De que ele faria isso durante toda a eternidade, pois para os deuses não haveria nada de pior do que viver a eternidade se dedicando a um trabalho inútil e sem fundamento algum. Então, quantos Sísifos estão aí, né, disseminados em muitas empresas, Sim. condenados a trabalhos inúteis e sem perspectiva nenhuma, né, e que se mantêm nesse ciclo vicioso sem ter o protagonismo da carreira. E eu vou mais além. Não estou falando de trabalhos, sejam eles operacionais ou administrativos, mas eu estou falando de protagonistas que compreendem para que serve o exercício da minha atividade, né? O que eu estou conseguindo através disso, seja para o sistema como um todo ou para mim? O que está fazendo de mim
como uma pessoa melhor, né? Então, isso me remete muito a esse mito, a essa mitologia, porque é uma realidade que estamos vivendo culturalmente, eu diria. Sim, e as pessoas, elas não se questionam, né? E elas não te questionam quando você pede algo que possa não ter muito sentido. Elas não te perguntam por que você pediu para ela tirar a tampa da caneta azul e colocar na vermelha. Se aquilo é o que identifica a cor da caneta, ela vai fazer porque você está pedindo, ela não vai te perguntar, mas Diogo, a tampa azul não significa que essa caneta é azul? Faz sentido, né? Faz sentido eu trocar, né? A gente vê muito situações dentro, às vezes, dos nossos clientes ou não, né? De pessoas que há tanto tempo estão vivendo algumas situações, seja apanhando de um cliente porque é comercial, seja em vendas, o que for. E as pessoas não param para pensar, pera um pouquinho, por que isso está acontecendo comigo todo dia? Eu tenho que mudar a minha estratégia de atuação, ou isso está acontecendo porque a gente está falhando de alguma forma? Não, ela simplesmente, tá tudo bem. Todo cliente é assim, né? Exato. Não tá tudo bem. A gente precisa refletir sobre isso. E o que eu verifico muito hoje em dia é a questão da falta de clareza das pessoas, né? Então, eu entendo que esse comportamento, né, de aceitar muito as coisas é porque as próprias pessoas não sabem para onde elas querem ir ou se faz sentido aquilo que elas estão fazendo hoje, né? E essa terceirização acaba daí jogando para terceiros, para a empresa ou para qualquer um ali aquela responsabilidade. E aí realmente faz um trabalho padrão, né? Assim, a gente fala, fica na média ali, mediano, né? Exato. Isso. E então essa falta de clareza eu acho que é um dos principais motivos da pessoa não assumir esse protagonismo e também não entender aonde ela quer chegar. E um outro ponto importante, aí já vou para o lado da gestão ou da liderança, eu entendo que é a falta de conhecimento dos gestores sobre a sua equipe. Então, a gente precisa conhecer mais quais são os sonhos das pessoas, quais são os objetivos, né? E às vezes até ajudá-las a descobrir, né? Porque, como eu falei, às vezes o cara não tem aquela clareza, a pessoa não tem aquela clareza do que quer, e nessas conversas você também vai ajudando ele e ela a se desenvolver, a pensar sobre isso, né? Eu acho que às vezes até o mundo tão corrido as pessoas não pensam, vão deixando a vida levar o que acontece e tal, e buscando, mas não param para pensar se realmente tá ali, tá num propósito que gostaria, né? Então acho que tem essas duas pontas, as pessoas saberem para onde querem chegar e também a gestão, a liderança, poder entender um pouco sobre essas pessoas, porque faz sentido, né? A gente conversou recentemente sobre acho que o comprometimento e o engajamento das pessoas dentro do trabalho está muito alinhado com a perspectiva que aquele trabalho vai dar para ela, né? Então, quanto mais ela enxerga que aquele trabalho pode ajudá-la a realizar sonhos, a atingir objetivos, eu acho que mais engajada e mais comprometida a pessoa fica, né? Com a empresa, com o gestor, né? Com as pessoas. E aí a gente entra num círculo virtuoso, né? De ambiente bom, de crescimento, de oportunidades, né? Então, acho que tem um pouco dessa questão também. Quando você traz, né, que grande parte dessa responsabilidade, do protagonismo da carreira, ela seja dedicada ao individual, né, porque nada melhor do que o indivíduo cuidar daquilo que compete à sua carreira e profissionalismo, nós, gestores e líderes, né, da parte empreendedora da coisa, a gente também tem que ter um olhar para isso, porque afinal de contas, são essas as pessoas que vão trazer o valor agregado para o nosso negócio chegar onde a gente deseja. Né? E muito do que você traz, pela minha percepção, é de que a Invalve preza muito por comportamento, por profissionais que tenham como valor a multidisciplinaridade de conhecimentos. Porque sejam eles técnicos ou comportamentais, na verdade é uma vasta gama, né, de possibilidades que fazem com que o profissional ele faça a entrega que a Invalve precisa. Você interpreta que a Invalve traz os canais ou deixa evidente quais são os recursos em que ela pode contribuir para o desenvolvimento desse profissional? Eu acredito que a gente está em desenvolvimento sobre isso, né? São coisas que, desde o ano passado, a gente iniciou um trabalho mais aprofundado nessa questão do RH, até com o apoio de vocês. E acho que essa estruturação nos trouxe grandes aprendizados, né? Principalmente com relação a essa comunicação,
né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que a gente espera resultados ali, a gente também precisa comunicar de forma mais assertiva para onde o negócio vai, quais são as perspectivas que a gente tem, até para que o colaborador ele passe a entender se aquilo faz sentido para ele também, né? E eu acho que a gente está numa linha de buscar cada vez mais ser claro com relação a isso, né? Então, é até um exercício que nós mesmos, enquanto sócios, estamos fazendo de alinhamento mesmo, né? Nosso, o negócio está indo para cá, é isso que a gente busca, né? A gente até tem deixado, às vezes a gente abraçava qualquer oportunidade, né? Porque via, é um negócio, e hoje a gente já é muito mais focado, já está fazendo desenvolvimentos voltados para o nosso core business, né? Pensando que outras coisas a gente está em plano de desenvolvimento, está num roadmap ali para o futuro e ter essa clareza de atacar realmente essas coisas que a gente está mapeando. Porque quando você tem uma empresa, aparecem diversas oportunidades e é muito fácil de você perder o foco, né? Até vislumbrando, cara, isso aqui pode ser um baita negócio. Às vezes não tem nada a ver, né? Aconteceu com a gente no passado, né? Esse próprio projeto que eu falei que culminou na entrada do Leandro, era um projeto que não tinha efetivamente uma ligação 100% com o nosso core business, né? Acabou gerando bons resultados, mas ele te desvia um pouco do foco daquilo que você mapeou e acho que isso traz um pouco de até confusão às vezes para os colaboradores, para onde a empresa vai, né? E hoje não, hoje a gente buscou fazer esse alinhamento e tem procurado comunicar de forma mais clara cada segmentação, qual é o status, qual que é a maturidade, onde a gente está investindo. Estamos investindo em oportunidades nesse ramo de negócio, nesse core business. Os demais nós vamos aprender, vamos aproveitar algumas coisas pontuais, mas a gente só vai pensar em desenvolvimento talvez para 2023, 2024, e todo mundo vai se situando e entendendo. E aí sim, até entendendo se faz beleza, eu vou ficar aqui, faz parte do meu plano, eu quero me desenvolver nisso ou não. De repente, cara, eu preciso de uma coisa mais rápida, se a área que eu estou atuando aqui não está no plano para os próximos 12 meses, eu já vou pensar em sair, buscar outra oportunidade. Acho que faz parte do negócio, né? Acho que tem que respeitar. Sim. Diogo, eu queria te fazer uma pergunta e aí eu queria saber o seu entendimento com relação a isso, né? O que você entende que é uma equipe de alta performance? Legal. Bom, acho que tudo que a gente está falando aqui passa um pouco por esse conceito, né? Hoje, quando eu falo em alta performance, eu penso muito nessa questão muito mais comportamental do que efetivamente técnica, né? Como eu disse anteriormente, a técnica você desenvolve facilmente. Agora, o comportamento, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil de você transformar, né? Então, eu acho que uma equipe de alta performance vai passar por esse engajamento, por esse comprometimento, esse alinhamento de perspectivas, né? E acho que passa muito por esse alinhamento até com a gestão, né? Eu acho que o gestor, conhecendo bem a sua equipe, dedicando tempo a ela, né? Uma das coisas que eu comecei a fazer talvez há uns 3 ou 4 meses, um pouco no início do ano aí, dedicar horas da minha semana para fazer um a um com a minha equipe, né? Então, pelo menos 1 hora por semana, além de conversar a parte técnica, digamos assim, né, do dia a dia, a gente tem conversas sobre carreira, perspectiva, né? E assim, não é que muda o jogo, mas eu acho que você começa a enxergar as coisas de outra forma, e eu sinto que o próprio colaborador também enxerga as coisas de outra forma. E aí você está um passo mais à frente de ter uma equipe de alta performance, né? Eu acho que passa pela gestão, né? Não adianta você pensar, eu quero ter uma equipe de alta performance, mas eu não quero me dedicar a ela. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu tenho que ter o colaborador ali com essa soft skill de comprometimento, de dedicação, de aprendizado, de busca, né, pelo aprendizado, mas ao mesmo tempo eu tenho que dedicar tempo a ele
para conhecê-lo melhor, conhecer os sonhos, conhecer a família, conhecer o dia a dia, né? Para que aquilo gere uma perspectiva mútua, de crescimento para ele, de crescimento para a empresa, e a partir dali, eu acho que você vai gerando essa equipe de alta performance. E a parte técnica, eu acho que vai ser consequência, né? Se a pessoa tem o comportamento, ela basicamente é automático dela buscar o conhecimento, buscar uma entrega melhor, buscar formas diferentes de fazer, buscar inovação. Então, eu penso um pouco por esse lado hoje em dia. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que os profissionais que têm o cargo de gestão, eles são os grandes responsáveis por fazer com que as suas equipes tenham alta performance, né? Eles realmente têm um papel aí extremamente importante no dia a dia, de se aproximar, de deixar os objetivos, né, daquele profissional, do que se espera dele, né? Os objetivos da empresa, estratégias, eu acho que tudo isso realmente vem da gestão. E se a gente não tem uma gestão preparada, certamente o resultado da equipe, né, não vai ser tão satisfatório quanto aquilo que a gente entende que é importante. E na verdade eu acho que assim, se o gestor ele não tiver essa proximidade, você pode até ter um cara de alta performance no seu time e um cara diferenciado, né? Só que ele vai embora. Vai. Entendeu? Ele não vai ele vai ver que aquele não é um ambiente para ele. Vai entrar um pouco naquilo que a gente estava falando antes, ele vai trazendo resultados, vai apresentando, não vai tendo o devido reconhecimento, não vai tendo aquela parceria, ele se sente, entre aspas, um peixe fora da água ali, ele vai falar, cara, será que esse ambiente é o ambiente que eu busco? E muito provavelmente ele vai encontrar uma outra oportunidade e vai te deixar, entendeu? Sim. Então, realmente é uma via de mão dupla, cada um tem a sua responsabilidade, é muito importante a responsabilidade do colaborador, ao meu ver, ele tem que pensar ser o protagonista da sua vida, né? Mas, ao mesmo tempo, essa atividade da gestão próxima, alinhando expectativas, alinhando as perspectivas, é o que faz a diferença para você realmente tá fora da média, né? Tá ali outstanding total. E eu acho que tem um outro ponto importante que a gente, por muito tempo, né, as gerações passadas nos fizeram acreditar que um profissional de alta performance, e eles usavam outras palavras, era aquele profissional extremamente especialista naquilo, né? E ele era o melhor naquilo que ele fazia, mas ele só sabia fazer aquilo. Antigamente esse era o profissional de alta performance. E hoje, o profissional de alta performance, ele precisa ter a visão sistêmica do todo. E a visão sistêmica do todo é ele saber o que acontece para além da atividade dele, né? Ele não pode ser somente o especialista. Não significa que ele tem que ser generalista, né? Ele pode ser o especialista, mas ele tem que entender de relações, ele tem que entender de processos, ele tem que entender de procedimentos. É o que vai para além da mesa, do computador, da máquina dele. E é possível a gente ter esse profissional em qualquer atividade. Eu acho que hoje a parte do relacionamento é importante, né? Fundamental. Você falou uma coisa que no passado se via muito essa questão do especialista, principalmente falando de área técnica, né? Você tinha profissionais ali que eram extremamente especialistas, né? Dominavam o equipamento como ninguém, mas não sabiam ter relação. Minimamente. Não sabia se relacionar com o cliente, não sabia se relacionar com um colega de trabalho. E por um momento isso foi ok, né? Mas hoje em dia, talvez isso seja mais prejudicial do que você ter uma pessoa que tem um bom relacionamento, não, às vezes até nem conhece tão profundamente, mas consegue se relacionar, tem esse perfil de aprendizado, porque, como eu disse, o cara vai se esforçar. Se ele tem o perfil, ele vai buscar o conhecimento, ele vai resolver o problema, né? Então, aquele cara que não pensar em relacionamento hoje, tá fora do mercado. Vai ser muito difícil o cara se manter ali em alguma empresa por muito tempo. Pode até conseguir e tal, mas o dia a dia é que vai dizer, não se mantém, né? E uma coisa que eu acho interessante, a gente já conversou também no passado sobre isso, são coisas que a gente não aprende na escola, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Se a gente pensa em mudar gerações, a gente precisa pensar lá desde da infância, né? Da primeira, segunda infância, inserir esses conceitos, né? De relacionamento, de produtividade,
de crescimento, de protagonismo, né? Senso crítico. Senso crítico. Né? Para fazer as próprias análises, né? Não só do micro, mas também do macro como um todo. Exato. E nada mais estamos falando do que o aprendizado constante, também às vezes disseminado como lifelong learning. Então percebo que a gente está batendo sempre nesta tecla do profissional que tem a intenção do aprendizado constante. E se remodelar à medida que o mercado, à medida que as possibilidades vão proporcionando, né? Mas quando a gente fala de um profissional de alta performance que tem a disponibilidade do aprendizado constante, nós também estamos falando da segurança psicológica que o ambiente tem que proporcionar para que esse profissional ele consiga, então, colocar para fora, externalizar toda essa competência, toda essa habilidade que ele carrega, né? Tive um déjà vu aqui, E aí, no podcast passado. Exatamente. E aí, quando a gente está falando de Invalve, o quanto o Diogo hoje compreende que a Invalve está consciente sobre a segurança psicológica que se deve proporcionar ao profissional para que ele se permita o erro, porque quando estamos falando de desenvolvimento, né, e adquirir novas possibilidades de aprendizado, a gente está falando de se expor, de experimentação. E aí a gente precisa ter um ambiente seguro para o erro, para que a gente então consiga aí ter a perspectiva de crescimento. Você compreende que hoje a Invalve está consciente sobre essa necessidade e vou além, ela está proporcionando aos profissionais essa segurança psicológica para o erro e o aprendizado? Eu acredito que sim. Na verdade, hoje a gente até busca estimular bastante nossos colaboradores a desenvolver soluções, desenvolver o trabalho e ter esse respaldo, né? Eu até brinco internamente que eu quero que as pessoas tenham autonomia de trabalhar, vão errar, e quando errar a gente vai corrigir dentro de casa. Eu jamais, né, isso é uma coisa que a gente defende muito, jamais para um cliente a gente vai expor um colaborador do tipo, aquele cara que fez cagada, que errou, que, sei lá, não presta atenção. Jamais, né, porque enquanto a gente está prestando um serviço para o cliente, é a empresa, somos todos nós. Acho que depois as correções são feitas internamente, de forma ali, inclusive, bastante humana. A gente tem implementado políticas de feedback mais constantes e tal, mas a gente procura estimular muito essa autonomia para resolver problemas, para executar. A gente passou por um período, com certeza, que percebeu que o pessoal dependia muito da gente, tinha um pouco de receio, talvez, eu não sei explicar, mas a gente tem, nas nossas comunicações, tentado deixar claro, pessoal, a gente precisa que, né, tem ideias novas, implemente, né, reúna o pessoal, vamos fazer, a gente não precisa validar ou a gente mesmo puxar uma iniciativa, né, e a gente vê que hoje em dia tem saído coisas bem interessantes, né, e eu acho que iniciou muito mais, mais fácil, né, iniciativas assim foram startadas ali por áreas mais administrativas, o próprio RH, né, que a gente estruturou, tem a Ingrid lá que cuida dessa área, e ela foi uma das pessoas que procurou ter bastante iniciativa também. O ano passado, até uma coisa bem interessante. Beijo, Ingrid. A gente vai entrar agora no Setembro Amarelo, né? E o ano passado ela puxou uma iniciativa muito legal de compartilhamento de mensagens e tal, envolveu a empresa inteira. E assim, foi uma iniciativa que partiu dela. Então, se a gente não dá essa autonomia e não puxa isso, talvez não tivesse. E é isso que a gente tem tentado mostrar para o pessoal. Na parte técnica, eu acho que às vezes o pessoal tem um pouco mais de receio e tal, né? Mas eu falo, cara, vocês têm que inovar, pensar formas diferentes, até mesmo, às vezes, desenvolver processos diferentes, né? Que vai, às vezes, envolver investimento, não tem problema. Coloca na mesa, entendeu? Se você não colocar na mesa, a gente nunca vai saber, e às vezes a gente está deixando de melhorar um processo, de fazer uma atividade de forma mais rápida, melhorar às vezes até a qualidade de um serviço, por conta de você simplesmente não se expor, né? E a gente tem estimulado bastante, tem surgido algumas coisas interessantes, mas eu acho que é um processo até de desenvolvimento pessoal. Eu acho que o ser humano, ele acaba tendo receio de se expor de alguma forma. Eu não sei dizer, vocês são dessa área mais de RH, psicóloga, pode falar um pouco mais, mas eu sinto isso. Eu acho que as pessoas, elas têm
receio de se expor, de trazer o novo, de dar ideias, de fazer algo de forma diferente. Acho que a mudança, o ser humano não é muito adepto ali à mudança, né? Ele tem medo do novo, né? Isso. Sim. Então toda a minha carreira eu vi isso, né? Pessoas que às vezes ficam anos e anos fazendo a mesma coisa, talvez porque tenha medo, né? De arriscar uma coisa nova, O que você está falando me fez pensar naquela situação que aconteceu numa empresa aí de manufatura, que 2 colaboradores, a linha de produção, né, da montagem da pasta de dente, né, da caixinha, vocês ficaram sabendo disso? Acho que eu sei. Isso, e aí assim, várias séries aí saindo com a caixinha vazia, né, sem o produto dentro, e aí 2 colaboradores do turno da noite tiveram a ideia de colocar, né, ali na linha de produção o ventilador, né, algo tão simples e obviamente teria que ser os 2 para pensar nisso, porque eles estão ali, e se eles não tivessem o espaço, talvez eles até tentaram pleitear, não conseguiram, e aí eles compraram o ventilador por conta, foi iniciativa deles, e aí resolveu toda uma linha, né, de produção de fato. Então, você trouxe duas palavras que me fez pensar que a Invalve, ela dá esse espaço. Primeiro, é a oportunidade para que o colaborador traga ideias e sugestões, né? Então, vocês acolhem aquilo que o colaborador vai trazer. Nem sempre é possível e palpável a gente colocar em prática, mas esse espaço acontece. E o outro ponto que eu acho que ele é fundamental e ele é importantíssimo é o feedback constante. O ser humano é movido a feedback, né? É óbvio que precisa ser dito, né? E quando ele também não está indo por um caminho legal, ou ele não está sendo assertivo, ou ele não está atendendo as expectativas, mais ainda que ele precisa, né, do feedback, ele precisa do retorno, seja do gestor, do dono, né, de quem for, pode ser de um colega de trabalho que está ali do lado, né, que está ali percebendo o feedback, ele não precisa vir de alguém com cargo de liderança, né? Ele precisa acontecer de alguém que está percebendo ou que você está indo muito bem ou que o caminho não está muito legal, né? Então, se você traz isso como uma vantagem, uma virtude da Invalve, isso vai fazer realmente a diferença no mercado de trabalho, vai fazer com que vocês sejam uma empresa que valorize o colaborador, né, através daquilo que ele traz. Acho que isso é extremamente importante. A gente preza muito por isso. E uma coisa que a gente implementou que está bem legal, a gente faz diariamente o que a gente chama de CDI, né? Que é uma conversa diária integrada, né? Então, nesse momento, todas as manhãs, né? É falado inicialmente sobre segurança, né? Que é um outro tema que a gente não abre mão, a gente fala pro pessoal, cara, tem que falar, tem que... acho que é só o fato de você estar falando sobre segurança já te deixa mais atento no dia a dia, né? Então, são trazidos temas ali, o pessoal também colabora. E após essa parte de segurança é falado sobre os processos, sobre o dia anterior, e acho que cada vez mais tem tido participação do pessoal com ideias, né, de melhoria. Então, recentemente a gente implementou um quadro de Kanban que hoje fica bem visual onde estão os processos, como que eles estão caminhando ali na produção, se tem algum problema, alguém já levanta a mão. Então, assim, melhorou muito a nossa entrega para o cliente, por exemplo, e tudo isso partiu desse CDI, de ideias que são colocadas, são abraçadas, vamos testar, vamos ver, vamos começar a fazer, às vezes até de uma forma mais simples, para você verificar se faz sentido, e a partir dali, pô, legal, deu certo, agora vamos investir para fazer uma coisa mais elaborada, para tratar aquilo de, né, investir ali, sei lá, num painel, em coisas assim. Então, isso se mostrou bastante interessante. E a gente estimula muito o pessoal a falar mesmo, falar, cara, tragam as ideias, né? Pô, no dia de ontem, fui fazer um serviço, tive uma dificuldade. É uma ferramenta, é um processo que tem que ser modificado. Ali é o momento de ser falado, e aí a gente vai trabalhar. Realmente é uma solução que pode ser implementada e às vezes melhora, como disse, em qualidade, em tempo, em produtividade. Então, você deu um exemplo, às vezes é o cara da linha de produção Sim. que vai dar a ideia, né? Se você está de fora, está olhando de forma mais macro, às vezes você não enxerga aquele problema pontual que o cara tem ali, que às vezes toma um tempo desgraçado. Sim. E
é uma melhoria que ele pode apresentar. A gente tem dado essa abertura e estimulado bastante o colaborador a falar, a trazer, e tem dado certo. Que legal, parabéns pela iniciativa. Bom, eu acho que esse papo tá extremamente produtivo, legal. A gente poderia ficar aqui horas e horas, né, falando. Não sei se a Su quer trazer mais alguma pergunta, Diogo quer falar alguma coisa. Eu me atreveria, né, já que estamos há quase 1 hora falando tanto a respeito disso, eu gostaria que, de grosso modo, né, de uma forma também bastante sucinta, como você descreveria ser o perfil do profissional ideal para a Invalve? Uau! Nossa, hein? Essa pegou. Essa Arrasadora. foi pra fechar com chave de ouro. Essa não estava combinada no script. Não tava Quem no sabe faz ao script. vivo ou não. Hoje é o que eu falei, com a vivência que a gente teve, ou tem tido, né, ao longo, principalmente agora, dessa fase empreendedora, né? Eu vejo muito essa questão das skills comportamentais. No passado já pensei mais em ter pessoas prontas tecnicamente, que a gente fala para entrar jogando e tal, e de certa forma, algumas vezes, entre aspas, me decepcionei, porque a pessoa realmente tinha algum conhecimento, às vezes vinha com algum vício, ou mesmo não tinha aquele comportamento que a gente esperava. Então hoje eu acho que o perfil de profissional que a gente procura são profissionais que tenham essa vontade de crescer. Eu falo muito sobre ambição, né? E até nas entrevistas, quando são profissionais da minha área, que eu cuido mais da área comercial e tal, eu acho que é uma skill muito, muito importante, né? É bem diferente de ambição de ganância, né? Então a ganância é uma coisa ruim, né? É uma coisa que te destrói, mas acho que a ambição é uma coisa que todo mundo tem que ter, que é justamente aquele negócio de querer melhorar de vida, querer crescer, querer aprender, querer se desenvolver, né? Acho que isso é uma das coisas que te move, digamos assim. Então, são esse tipo de skill que eu acho que o perfil vai trazer. Gente com ambição, que queira crescer, tenha esse perfil de aprendizado, de buscar o aprendizado. Uma coisa que eu bato muito na tecla para o pessoal, questão de disciplina, né? Eu acho que é uma coisa muito difícil de se desenvolver, mas é o que muda o seu jogo, para qualquer um, seja na vida pessoal, na vida profissional. Então a disciplina é o que leva você além, é o que faz você, disciplina, constância naquilo que você quer desenvolver, né? Então eu acho que com essas skills, todo o resto você tira de letra, você aprende, você desenvolve. Então hoje, quando eu vou trabalhar uma vaga, passar alguma coisa para o nosso RH, é muito voltado para a questão do perfil comportamental, né? Ter essa questão da ambição, disciplina, essa vontade de aprender, de crescer, de querer se desenvolver junto com a empresa, porque a oportunidade está aí para todos, né? Então, e aí, se o colaborador, né, se o candidato tem isso, aí pode contratar. Pode contratar. Pode contratar. Sucesso. Muito bem. Tem vaga lá, Diogo? Cara, eu acredito que a gente está trabalhando algumas vagas, mas mais o RH que trata isso. Na minha área hoje estamos sem, mas eu acho que na área operacional a gente está trabalhando algumas vagas na área de assistente de técnico, até técnico, mas a Ingrid é que tem mais essas informações. Muito bem, pessoal, pode mandar currículo para a Ingrid. Fica ligado nas nossas redes sociais. Muito bem, LinkedIn, segue lá no Instagram, no LinkedIn. Exato, a gente Muito sempre bem. publica quando tem alguma coisa. Legal, muito bom. Diogo, eu acho que assim, a palavra é agradecer você, né, por ter topado aí o nosso convite. Foi um papo extremamente agregador e produtivo, né? A gente sempre pensa em trazer convidados que a gente sabe que vão conseguir, né, discursar de uma forma muito polida, né? Você tem uma comunicação assertiva, então, obrigada, né, por realmente aceitar aí o convite de vir falar um pouquinho pra gente, contar pra gente sobre a realidade da Invalve, o que é importante para vocês, né? Acho que isso trouxe realmente uma visão, né, que talvez quem tá lá todo dia ou não tem essa visão, ou, né, quem tá de fora também não consegue perceber, e aí você trouxe um pouquinho pra gente sobre esse universo. Obrigada. Legal, eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho tentado contribuir ao máximo quando eu posso, né? Porque acho que, falei no começo, é isso que vai fazendo com que as pessoas... A gente está sempre sendo inspiração e se inspirando com alguém, né? Eu acho que faz parte, todo mundo tem que
tentar contribuir de alguma forma na vida do outro. Acho que esse é o que faz o ciclo da vida aí ser interessante. E contem comigo. Tô me acostumando já a participar de... Blogueirinho, tá vendo, gente? No fundo, ele é blogueirinho. Ele fez aquele joguinho no começo, não sou, mas ele é, nasceu pra isso. Não, é bacana. Acho que até às vezes parece pouco tempo, né? A gente tá aqui já faz quase uma hora, eu acho, mas sim, parece que faz 15 minutos, sim, né? A gente vai entrando nos assuntos, conversando. Acho que tem uma fluência legal e fico à disposição. Se quiserem me chamar mais vezes, outros assuntos, muito estou à disposição. E aí eu quero agradecer o pessoal aí da Difu, que sempre recebe a gente, né, da melhor forma. Bruno, que dá todo o suporte aí pra gente, né, nos bastidores. Carlos também, que veio aí hoje, né, ajudar a gente. Obrigada. Sem essa equipe por trás, a gente não é nada, a gente né? não seria nada. E se você está pensando em criar um podcast, na Difu, pode gravar. Pode gravar, pode contratar a gente também para te ajudar no podcast. Exatamente. Diogo, obrigada, tá, pela sua participação. E para você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, até a próxima.